Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os principais assuntos da semana. Aprígio pode ficar inelegível por desobediência à justiça. Aprígio não fornece insulina há mais de 2 meses e adolescente de 13 anos é internada na UTI. Prefeitura abre licitação para obras da nova sede. Secretário de Aprígio ataca o Roda de Fogo com fake news, mas justiça determina arquivamento da ação. GCM está sem comunicação desde as 0 horas de segunda-feira, dia 22. Aprígio reduz drasticamente o orçamento da cultura e fica atrás do governo Fernando. Ativistas denunciam fraude em edital da Lei Paulo Gustavo. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. A GCM está sem comunicação desde as 0 horas de segunda-feira, dia 22. Com o vencimento do contrato, a administração ainda não concretizou uma nova licitação para devolver os serviços à corporação. O último contrato foram de 48 meses. Os serviços que estão sem operação incluem rádios, sistema de monitoramento e alarmes, e também o sistema chamado Muralha, que detecta roubos de veículos através das placas. Ao abrir uma nova licitação, o edital acoplava todos os objetos juntos, quando deveriam serem separados. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação. Um GCM que entrou em contato aqui conosco no Roda de Fogo disse, abre aspas, a guarda está sem monitoramento, sem muralha, sem nada. Estamos operando sem comunicação. Estão só esperando cortar a internet. Só confirmando que vem acontecendo há alguns meses. A guarda está parada. A empresa que está tentando entrar para a prestação de serviços é do secretário adjunto. A situação está cada vez pior, fecha aspas, concluiu o GCM. Então, Adilson Oliveira, essa é a situação da GCM, como se outros problemas não houvessem, mas esse agora. O governo Aprígio foi obrigado a suspender a licitação para contratar uma nova empresa para fornecer todo o sistema de segurança eletrônica para a prefeitura. Mas por quê? Por um erro grosseiro. Governo sem capacidade administrativa fez uma licitação, incluiu todos os aparelhos lá, rádio, sistema de vídeo monitoramento, alarme e outros equipamentos. E aí o Tribunal de Contas, provocado pela empresa que tinha o contrato, obrigou a administração Aprígio a parar com a licitação. Aliás, a licitação feita em cima da hora, porque o contrato estava vencendo e o governo Aprígio só se deu conta, né, de fazer um novo contrato em janeiro, no dia 15 de janeiro, realizar a licitação. 15 de janeiro, nós estamos no dia... Que dia é hoje, Márcio? Hoje é 24 de janeiro. Pois é, estamos gravando o programa no dia 24 de janeiro. Você está assistindo ao Roda de Fogo no dia 25. Faz 10 dias que a administração resolveu fazer uma nova licitação. Mas como o contrato já seria encerrado, não dá para prorrogar. Dizem as más línguas que o secretário de administração, Wagner Nexten Jr., estava deixando terminar o contrato para fazer um outro de emergência.
E aí aquele contrato de emergência que a gente já conhece, né? Sem transparência, com valores acima do contrato que é feito anteriormente, né? Haja vista que o representante da empresa procurou o secretário Wagner Stein Júnior para notificá-lo, ou seja, alertá-lo que ele deveria providenciar uma nova licitação. Então, olha aí a situação caótica nessa administração, mas quando a gente acha que já viu tudo, o que há de pior, vem mais essa, deixando os valorosos guardas municipais em situação de vulnerabilidade. Márcio, só para concluir, não é só a população que fica desassistida pela guarda, efetivamente. Os guardas também ficam em situação de risco. Então, um governo que não tem capacidade administrativa, erro grosseiro, faz tudo errado e ainda coloca os nossos GCMs, os nossos valorosos GCMs, em situação de risco. É o pior governo também para os servidores municipais. Pois é, e segundo a denúncia aqui segundo o GCM, é uma denúncia dele, né? Provavelmente a próxima licitação esteja dirigida ao secretário adjunto, né? Tenente Sérgio, é isso? Paulo Sérgio, né? Aqui, segundo o GCM que entrou em contato conosco, há um direcionamento, um suposto direcionamento, né? Que nós vamos ver depois da próxima licitação. Mas a irresponsabilidade do Sr. Wagner Stein Júnior está chegando ao nível altíssimo. Irresponsabilidade e também precursor de contratos suspeitos. Um GCM disse para mim, perplexo com a situação, que a GCM está chegando ao fundo do poço. Muito bem. E olha, tá impressionante, como se não tivesse outras, né? Não tivesse outras coisas que sobrassem para a corporação, né? Está no primeiro ano do governo. Está no último. Está no último governo e ainda cometendo essas barbaridades. Irresponsabilidade do Sr. Wagner Stein Júnior. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se o GAECO não vier, a NASA vai vir estudar esse sogro, aliás, o genro do Aprígio, tá? Vai vir, o Wagner Stein Júnior, genro do Aprígio, vai ter que vir estudar aí, porque tá demais, viu? Tá demais. Vamos com os próximos destaques com Adilson Oliveira. Aprígio corta o orçamento da cultura, reduz drasticamente o orçamento da cultura e fica atrás do governo Fernando Fernandes, e profissionais do setor denunciam fraude no edital da Lei Paulo Gustavo. Olha só. Bom, o orçamento da cultura foi reduzido drasticamente. Eu até vou pegar aqui o relato, porque os ativistas estavam tentando debater um orçamento maior para a pasta. Inclusive, procurou ir nas audiências públicas a partir de novembro, na Câmara. Aí o vereador Marcos Paulo arranjou compromissos ou outras coisas para fazer e acabou protelando a audiência. O fato é que a audiência só aconteceu 2 dias antes da votação do orçamento. A audiência pública sobre o orçamento foi no dia 20 de dezembro, aí no dia 22 de dezembro teve a votação. Mas até os ativistas nessa audiência fizeram pressão, não foi por falta de cobrar receita maior para a cultura. Tanto é que na audiência a produtora cultural Daniela Reigadas citou que no governo passado, de Fernando Fernandes, do PSDB, o orçamento para o setor era maior, 10.300.000 reais, e reprovou a queda da receita na gestão Aprígio de 1,15% em 2020 para 0,98%, 0,48% e 0,49%, mesmo após diálogo com o executivo. Abre aspas. As nossas solicitações não foram atendidas.
Como pode existir atenção à cultura se o orçamento só abaixou nos últimos 3 anos? E agora ainda está baixo, disse a produtora cultural Daniela Reigadas. O fato é que isso foi na audiência. Aí, 2 dias depois, como eu disse, teve a votação do orçamento. Como é que o orçamento pode ser alterado com apenas 2 dias para ver se pode haver um remanejamento, aumentar com apenas 2 dias? Como é que pode? Audiência feita na antivéspera na votação do orçamento. Muito bem, como é que ficou? A cultura ficou com o orçamento que estava já anunciado na audiência. R$ 8.351.397,58, menor do que o elaborado no último ano do governo Fernando Fernandes, em 2020, quando a secretaria teve para 2021, ou seja, para o primeiro ano do Aprígio como prefeito. Então o orçamento para 2021, aprovado ainda no governo Fernando, o ex-prefeito mandou o orçamento com o valor de R$ 10.092.890. Vou repetir, R$ 10.092.890, ou seja, quase R$ 2 milhões a mais. Proporcionalmente, a receita para a área despencou ainda mais sob o Aprígio. Naquela ocasião, em 2020, o orçamento representava 1,14% do total. Agora, em 2024, o orçamento aprovado atinge 0,58%, praticamente a metade do último orçamento do governo Fernando Fernandes, sendo que os ativistas reivindicavam pelo menos 1,5%, até por conta de a prefeitura ter mais condições de repassar os recursos federais via lei Paulo Gustavo. Muito bem, e aí, só para comparar, você está vendo aí o orçamento, os valores do orçamento. Eu falei, o orçamento da cultura é 8.300.000, é isso? 8.350.000. Olha quanto é o orçamento da pasta do secretário de administração. Secretário de administração, Wagner Sten Júnior. Vê se eu pego as minhas anotações aqui. Aqui, encontrei. O orçamento da pasta do Júnior, R$ 22.200.000. O que a Secretaria de Administração faz, Márcio? Serve cafezinho e faz reunião no gabinete do prefeito? 22.200.000 e o orçamento da cultura, 8.300.000. Me diga. Não vou saber te responder, vou ter que chamar realmente, eu vou pedir para a NASA vir para decifrar isso daí. Eu vou te contar, eu estou tão espantado quanto você, não saberia te colocar de que forma mágica esses valores foram parar aí na secretaria. Aí, se já não bastasse isso, os ativistas denunciaram uma suposta fraude, direcionamento de recursos da lei Paulo Gustavo. Uma das pessoas que fizeram a denúncia é a professora Najara Costa. Em uma postagem no dia 30 de dezembro do ano passado, ela escreveu assim: recebi relatos, você está vendo aí, recebi relatos de fazedores da cultura de Taboão da Serra sobre indícios alarmantes de fraude nos resultados da lei Paulo Gustavo na cidade. Denúncias apontam contemplados que não são munícipes, o que é ilegal, contemplados de São Paulo, por exemplo, e favorecimento a pessoas próximas, comprometendo a lisura do processo. E ela fala ainda, artistas já entraram com recursos comprovando fraudes e, caso não haja ajustes, o Ministério Público será acionado. Exigimos transparência, especialmente considerando a significativa perda orçamentária na gestão municipal. Esse é o estado de descalabro também na cultura. Vai ter que chamar o GAECO, até na cultura, se o Aprígio prometeu
para Nil Félix, como secretária de Cultura, olha, vem para cá que eu vou te dar toda a estrutura para você se eleger, pode esquecer que mediante essa situação tá danado. O que tem na cultura feito por este governo? Nada. Eu acho que pelo valor que já está destinado é um valor exorbitante pelo que faz. Justamente. O que se faz? 4 anos não fez nada na cultura. Se não é o recurso reservado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Analice Fernandes para construir a Escola de Artes dentro do Parque das Artes Hortências, se não tivesse esse recurso reservado, o Aprígio não teria movido uma palha em favor da cultura. É uma pena. Márcio Canciano. Nós vamos aqui agora falando em receitas muito altas, mal gastas. Vem aí a licitação das obras da nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra. Adquirida aí, há quase um ano, o terreno da antiga Niase custou aos cofres públicos 60 milhões de reais. O pagamento de vai através do pagamento, através de um empréstimo do Banco do Brasil no valor de 70 milhões. A diferença seria, então, ser gasta na reforma. Então, como já é de costume, 2 licitações para as obras já foram canceladas. Tá certo? Então, a próxima licitação, você está vendo aí, está marcada para o dia 16 de fevereiro. É a próxima abertura dos envelopes a partir aí de 16 de fevereiro. O chamado Palácio do Aprígio, se depender da aprovação das licitações, eu acho que esse ano não sai. 2 licitações já suspensas, mais uma marcada agora para 16 de fevereiro no valor de 9 milhões e 700 mil, só para reformar lá, fazer uma pinturinha lá dentro, Uma reforma quase 10 milhões, Adilson Oliveira. É um valor altíssimo, empréstimo feito, endividou o município, e aí, depois de um desgaste enorme, o prefeito resolveu mudar o nome, colocar a área da antiga Niase, que ele quer transformar na sede da prefeitura, colocar o nome como Palácio do Povo. Prefeito Aprígio, o senhor só pode chamar de Palácio do Povo se aí tiver alguma coisa em benefício do povo. Aí só vai estar o gabinete do senhor e do seu genro, além de outros secretários. E eu aposto que esses gabinetes vão ser bem luxuosos, viu? Esse dinheiro aí é para fazer aquele gabinete, de como se fosse mansão. Então, de povo, esse palácio não vai ter nada. E agora, essas licitações cabulosas, cabeludas, melhor dizendo, cabeludas, que eu não duvido nada também que não leve uma outra impugnação dos órgãos de fiscalização, por exemplo, de novo, do Tribunal de Contas. 9 milhões e 700, já estamos pagando, foi um empréstimo, está dentro dos 70 milhões. O munícipe me disse que assim, Palácio do Povo, eu não vou morar lá, eu não vou na prefeitura faz 2 anos, 5 anos, o povo vai na prefeitura. O povo vai no posto de saúde, inclusive está reclamando que não tem sistema lá para marcar uma consulta. O povo está precisando de palácio? Não está precisando de palácio, está precisando de remédio, segurança. E agora mais 10 milhões que o povo vai ter que pagar o palácio. Exatamente, vai ficar pagando por cerca de 10 anos. O prefeito nem vai estar mais na prefeitura. E nós vamos ver se a gente consegue, você acabou de dizer agora, o gabinete do prefeito e do Wagner que estejam juntos, nós vamos ver como é que vão ficar o gabinete deles, se é do povo ou se é para eles. Aquele que vai ter um assessor lá na porta, para não impedir você, morador de Taboão da Serra, que tem muita coisa para cobrar do prefeito, você nem vai passar na porta, nem vão deixar você entrar lá. Mas a gente vai mostrar o estado em que vai ficar o gabinete de Aprígio e principalmente do
genro dele com esse orçamento milionário de 22 milhões e 200 mil reais. Enquanto em outras áreas está faltando dinheiro, viu? A gente vai mostrar nos próximos programas. Muito bem, então vamos para o próximo destaque com Adilson Oliveira. Secretário de Aprígio ataca o Roda de Fogo com fake news, mas Justiça determina arquivamento da ação. O secretário de Comunicação do Aprígio, Arnoldo Landiva, gravou um vídeo no fim do ano passado, antes do Natal, para se manifestar contra as fake news. Ao falar do caso de uma jovem, a Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que morreu após ser divulgada uma informação falsa pela página Choquei, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na postagem, Landiva escreveu, abre aspas, cuidado com fake news, é a vida do outro que está em jogo. Você está vendo? O vídeo do secretário foi compartilhado por alguns livre-nomeados e parentes de livre-nomeados do governo, claro, né? Agora, a mensagem do secretário é importante, viu, Márcio? A mensagem do secretário contra a fake news é importante, é louvável, a gente até elogia. Aliás, a gente até aproveita para manifestar pesar à família da jovem que morreu vítima de fake news. Agora, o Landiva fala uma coisa e faz outra. Ele atacou a reportagem do Verbo e do Roda de Fogo com uma fake news. Atacou com uma fake news. Ele testemunhou, ele deu informações num boletim de ocorrência na delegacia seccional de Taboão da Serra, com a acusação de que o jornalista Adilson Oliveira, abre aspas, perseguiu e ameaçou a livre-nomeada Bruna Mascarenhas Silva. Ela, como eu disse, LN do governo. Você está vendo aí trechos do boletim de ocorrência, em que Landiva, como testemunha, disse que a reportagem, o repórter perseguiu e ameaçou Bruna. Ou seja, oficialmente imputou ao jornalista o crime de ameaça além de injúria. Ele demonstrou ter ficado contrariado com o fato de a reportagem investigar a denúncia de que Bruna fazia serviços particulares da empresa do secretário, a agência Landiva, dentro da Secretaria de Comunicação, e que ela trabalhava de casa para a agência Landiva, conforme relato de um funcionário da empresa do secretário. Bom, inclusive nós mostramos aqui em primeira mão no Roda de Fogo no fim do ano retrasado ainda, né? Agora, com o caso levado ao judiciário, o Ministério Público, no entanto, pediu o arquivamento da acusação de Landiva contra o jornalista Adilson Oliveira. O MP observou, abre aspas, o averiguado, você está vendo o documento aí, o averiguado apenas teve a disposição de narrar a denúncia recebida, publicando uma matéria e atendo-se aos fatos que envolviam Bruna, ou seja, restringindo-se eminentemente ao propósito de narrar sem emitir qualquer juízo de valor pessoal sobre a vítima, de modo a atingir sua dignidade ou decoro. Fecha aspas. Em relação ao crime de ameaça, a promotoria apontou que o jornalista foi ao local dos fatos apenas para falar sobre a denúncia contra ela, Bruna, e após ser informado que ela não atenderia, ele se retirou. A Justiça atendeu o Ministério Público e determinou o arquivamento da denúncia de Landiva. A juíza Carolina Conte Rede nem se ateve à acusação de perseguição por falta de fundamento. A magistrada só julgou sobre o alegado ato de violência.
ela escreveu, você também está vendo aí a decisão da juíza. A juíza escreveu: acolho a manifestação da doutora promotora de justiça e por todo o exposto determino o arquivamento no que tange ao crime de ameaça. Bom, secretário, é preciso realmente cuidado com fake news. É a vida do outro que está em jogo. A vida, a imagem, a reputação. Agora, Márcio, o Arnoldo Landiva ficou incomodado com a nossa reportagem investigativa sobre a denúncia de que a funcionária da agência dele fazia serviços particulares para ele, dentro da Secretaria de Comunicação, e era livre e nomeada fantasma, e lançou uma fake news. Agora, eu te pergunto, Márcio, ele prega uma coisa e faz outra? É o típico caso do moralista sem moral? É muito bem, eu queria também aproveitar, o Landiva é o responsável, ele é o secretário de comunicação e é o responsável por não nos responder aos nossos questionamentos. Toda a nossa matéria aqui, nossa pauta é dirigida a ele para que a prefeitura se manifeste. Ele cala o seu biquinho e com relação às questões da prefeitura ele fica quietinho. Como a sua reportagem chegou batendo nas costinhas dele, ele teve que se virar e teve que se manifestar. Foi então à justiça e se lascou. Se lascou. Arnoldo Landiva, se eu fosse o senhor, eu pegaria a minha malinha e ia embora. Porque eu sei que o senhor também é pau mandado. O senhor é pau mandado, mas... Quem é o pau mandante? O pau mandante é Mário de Freitas e Júlio Gerro do Aprígio, que você está sob a tutela deles. Você não tem nenhum tipo de autoridade dentro, a não ser perseguição sobre funcionários. Foi aí tentar fazer uma denúncia contra o jornalismo do Verbo Online. No caso, se lascou. A justiça lhe deu uma resposta à altura. Então eu acho que o senhor tinha que ficar quietinho aí, cuidar dos negócios da prefeitura, e porque dessa vez você se lascou. Márcio, permita só concluir. Nós mostramos no último programa do ano passado o relato de uma testemunha que afirmava que Landiva destratava, humilhava os funcionários que trabalhavam com ele. Veja, relembre. Então tudo que ele escuta de cima, que ele toma bronca e fica quieto, ele esconde nos de baixo. Todo mundo fala quando sai da secretaria do governo, vai falar tudo que ele fez lá. Todo mundo acha que ele é o filho do padre, que é religioso. Ele gosta de falar, Deus abençoe. Mas o que ele puder fazer para te ferrar, ele vai fazer. Muito bem. Então, ela dizendo aí que o Landiva é capaz de tudo para prejudicar o outro, prejudicar as pessoas. Essa testemunha parece que ela tem propriedade no que ela está falando, que tentou fazer uma acusação, fez uma acusação leviana de que o jornalista perseguiu e ameaçou, olha só, ameaçou uma profissional. E eu quero reforçar que, Bruna, você está sendo prejudicada por esse seu colega de trabalho, seu superior, tá expondo a senhora, porque se não fosse por influência ou por interferência de Landiva, a senhora poderia ter se manifestado sobre a denúncia, apresentado a sua versão, e ficaria claro sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu. Mas quem deve teme, né? Pois é. Então, o que é mais curioso é que em alguns trechos da acusação, fala que a Bruna acusou o jornalista de perseguição e ameaça. O fato que o jornalista nunca conversou, nunca dirigiu uma palavra para a Bruna, nem por rede social. E quando foi lá, o Landiva não permitiu
que o jornalista conversasse com a profissional. Então, de novo, por influência, quem fez de fato essa acusação não foi a Bruna, foi Landiva, de maneira leviana. Márcio Canciano. E se lascou. E falar, viu, seu secretário Landiva, o seu chefe aqui, o Aprígio, pode ficar inelegível por desobediência à justiça. A decisão do mandatário em manter os cargos de livre nomeação que foram extintos pela justiça é uma evidente desobediência à ordem judicial. Essa atitude de Aprígio, além de ser desinteligente, pode torná-lo inelegível, pois infringe o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo aumento das despesas em ano eleitoral para fins eleitoreiros. É uma conduta vedada pela lei. Muitos internautas, muitos telespectadores do Roda de Fogo nos perguntam: Márcio, e aí? Os cargos foram extintos ou não? Não foram. O Aprígio está, abre aspas, peitando a justiça, debochando da justiça, e as consequências podem ser a inelegibilidade, conforme tem acontecido em outros municípios. Esse deboche diz que Aprígio gosta, aprova de ilegalidades. Adilson Oliveira. Bom, é uma situação que é sem precedentes. Um governante desrespeitar uma decisão judicial. O Aprígio tem todo o direito de não concordar. Agora, liminar, cumpre-se. Ele deveria exonerar, porque a lei tem que ser extinta. O que significa extinguir a lei? Sem lei não tem cargos. Então, extinta a lei, livre nomeados embora, mandados embora. Aqueles cerca de 700 cargos, 600 cargos para arredondar. Tem alguns lá que a justiça não considerou ilegais. Então tem cerca de 600 cargos que são ilegais. Esses cargos deveriam ter sido extintos, ou seja, livre nomeados ser exonerados. Então ele questiona isso na justiça. Manda embora, questiona, se ganhar, recontrata, renomeia, como já fez. O que ele não pode é desobedecer uma decisão judicial. Como eu disse, está debochando de um julgamento de desembargadores. Ele não pode fazer isso. Então, e cria uma insegurança jurídica. Os livre nomeados mesmo, como você mesmo disse, não ficam nos perguntando. Eles ficam numa situação de aflição. O que vai acontecer comigo? E o que acontece? Aí, mas o que isso tem a ver? Qual é a gravidade disso? Os livre nomeados não trabalham. Eles ficam já tem uns que já não trabalham mesmo, Ficam voando por aí, normal. Agora, tem outros que até procuram trabalhar, mas eles ficam preocupados. Eles ficam aflitos. Não sabe se amanhã ele vai ter o dia para trabalhar, se ele vai ganhar. Então fica nessa situação. O governo Aprígio, o prefeito, é um irresponsável, além de ser um criminoso do ponto de vista legal. Ele está desobedecendo uma decisão da justiça. Exatamente. Não tem nenhuma lei que o ampare. A defesa que ele fez sobre embargos declaratórios foram derrubados. O desembargador da justiça mandou cumprir, ele está desobedecendo. Não tem nenhum amparo jurídico respondendo então aos nossos internautas, aos telespectadores que nos ficam perguntando como é que está a situação. A situação é essa, ele apenas está debochando da justiça. Esse é o seu prefeito aí, viu, internauta? Esse é um prefeito que debocha da justiça. Mas vamos ficar aguardando. Próximo destaque com Adilson Oliveira. Aprígio não fornece insulina há mais de 2 meses e adolescente de 13 anos
é hospitalizada na UTI. A moradora Elisandra Santos falou com o Roda de Fogo para denunciar que há mais de 2 meses não consegue pegar insulina para a filha, a Vitória, de 13 anos, na UBS Marabá. E que o posto de saúde Santo Onofre também não vai mais fornecer a quantidade de kits de diabetes prescritos pela médica para o tratamento da menina. Olha só, olha a situação. A mãe não consegue a insulina e ainda houve no outro posto que os kits de diabetes, aqueles filetezinhos, vai ser fornecido em quantidade menor. Olha só a situação. Agora, por causa da falta da insulina, a adolescente teve uma crise no último dia 12 e foi parar no hospital. Ela teve de ser hospitalizada na UTI. No dia 16 eu perguntei como estava a filha, perguntei para a Elisandra como estava a filha. A mãe disse, abre aspas, não está bem não. Não tem nem previsão de ir embora. E ela comentou ainda, completou, falta de respeito com o munícipe. Por estar no hospital, ela não pôde gravar um vídeo, viu, Márcio? Ela não pôde gravar um vídeo para a gente mostrar para vocês aqui. Mas conseguiu mandar um áudio para o Roda de Fogo. Vamos ouvir. Então, Adilson, fala em áudio que é melhor, que eu estou no hospital com a minha filha, ela está internada. Teve o ano passado, a gente ia buscar insulina, chegava lá, falava que não tinha insulina. Eu já cheguei a deixar documentos lá, eles deu consumiço nos documentos, entendeu? E era para mim entrar com a denúncia, e eu nunca entrei, por causa do prefeito, né? E também pelo governo, mas eu acabei me arrependendo, que era para mim ter denunciado lá. Então, por falta da insulina, minha filha deu uma crise no sábado, que quase morreu. Agora em dezembro, eu fui lá para poder pegar essa insulina. Eles falaram com uma faltação de luz que teve aí. Disse que queimou a geladeira e acabou perdendo as insulinas tudo. Mas dizem que, aí quando eu fui de novo, já falaram outra coisa, né? Já disse que o governo que não está mandando. Já outra vez, já falou que foi a falta de luz que acabou queimando a geladeira. Aí ninguém sabe a verdade, entendeu? E eu tô sempre comprando o medicamento dela, medicamento caro. A UBS também do Santo Onofre falou que o kit de diabetes dela não vai mais dar a quantidade que a médica passou, só vai dar 90 fitas, entendeu? Então é coisas assim que a gente vê que tem alguma mentira nisso. E quando eu sair da internação da minha filha, eu vou entrar com denúncia. Eu vou procurar o vídeo que a gente fez, acho que foi o ano passado, que eu levei as receitas da minha filha, o laudo, tudo bonitinho, e eles pegaram e deram consumiço. Como a Elisandra diz aí no áudio, a Secretaria de Saúde cada hora fala uma coisa sobre o não fornecimento da insulina. Uma das histórias é que a Secretaria contou que foi que, por falta de energia elétrica, a geladeira queimou da UBS Marabá e o estoque de insulina foi todo perdido. Olha a situação. Mas o Roda de Fogo apurou junto a uma fonte do governo que, na verdade, a insulina foi perdida após a ordem de serviço do conserto da geladeira ser executado. Como é que foi isso? Acontece que a secretaria não verificou se a geladeira estava funcionando realmente. E não estava. Resultado, toda a insulina foi para o lixo. Toda a insulina foi para o lixo. E a filha da Elisandra e outros pacientes ficaram sem a medicação. A mãe também falou que, abre aspas, deram sumiço, perderam as receitas, o laudo,
atestando a necessidade de tratamento com a insulina, com kits de diabetes, né? Da Vitória. A mãe apresentou no posto, eles perderam. Perder toda a documentação referente ao tratamento. Olha a situação, Márcio Cancian. Quando a gente acha que em matéria de absurdos a gente já viu tudo neste governo, ainda tem mais. Eles vão quebrar o recorde, né? Aprígio, Tarifa, os dois vão quebrar um recorde de atrapalhadas. E quem está sofrendo é o povo. Este é o problema. As atrapalhadas de Tarifa e Aprígio, como esses absurdos, quem sofre? Quem está pagando a conta é o povo. A menina foi para UTI. Quem está pagando essas atrapalhadas, essa falta de gestão, essa falta de vergonha na cara de resolver o problema da saúde, gastando, como nós já dissemos, 21 milhões a mais. Né? Não é problema, dinheiro não é o problema. Né? Essas atrapalhadas aí, quem tá pagando a conta com a vida é o povo. É um absurdo. É por isso que eu cheguei aqui, não sei se vocês perceberam, um tanto indignado além do normal. Porque eu estou indignado com essa situação a ponto de que, por falta de gestão, de não verificar uma simples geladeira, se está funcionando, perde a insulina. E agora tem história, eu até anotei aqui, agora encontrei, a UBS vai fornecer 90 fitas do kit, sendo que a médica prescreveu um número maior de fitas para atender a adolescente. Ela tem crise de diabetes. Por isso que eu estou indignado com essa situação. Né? E aí a gente pergunta, você falou do secretário de comunicação, eu mandei um pedido de esclarecimento, nenhuma resposta. Eles não estão nem aí. Estão nem aí com o povo. Eles só querem colocar dinheiro no bolso. Eles não estão querendo atender a população. Né? E, detalhe, eu finalizo. Você viu aí a Elisandra falar no áudio que ela, lá atrás, no ano passado, ela quis denunciar o caso. Ela está denunciando agora. Mas lá atrás, no final do ano passado, ela quis denunciar, ela não denunciou, ela diz aí, por causa do governo e por causa do prefeito, do Aprígio e por causa do governo. O que é isso? Ela era apoiadora do governo Aprígio. Era apoiadora, agora está indignada e vai entrar com um processo na justiça para que o governo Aprígio responda por eventuais sequelas da Vitória. Tarifa, se eu fosse você, eu colocava a minha sacolinha, fazia uma sacolinha e olha, e procura outra turma porque não dá. Você está brincando com a saúde, com a vida dos taboanenses que não merecem isso não. Eu não sei se a gente tem mais 10 segundos, Márcio. Aí você viu a propaganda do Aprígio, o metrô lá. Né? Com o deputado Eduardo Nobre, aonde vai ser o primeiro furo da sondagem do metrô. O que o prefeito tem a ver com o metrô, meu Deus do céu? Que até há pouco tempo está dizendo que nem contrato, não tinha nem projeto. Há pouco tempo o Aprígio foi às redes sociais dizendo não tem projeto, agora já tem estação? Olha, é um absurdo. De novo, tentando enganar a população com chapéu alheio. Foi assim com o terminal. Vai e vem lá no Largo do Taboão, aqui pertinho do Largo do Taboão, construído pela concessionária do metrô. Eu já disse aqui, o prefeito não bateu um prego lá, né? Tentou enganar a população com uma obra alheia e agora de novo, porque o governo, porque o senhor prefeito tem um governo péssimo, mal avaliado e agora o senhor está vendo que está, né? A água está batendo nas partes baixas do senhor, então o senhor está preocupado em tirar proveito com a obra do metrô, que nem é sua e nem vai ficar pronta no seu governo. O senhor vai sair e a obra ainda não vai ser finalizada. Indignados, nós vamos ficando por aqui hoje. O Roda de Fogo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. Na semana que vem a gente volta, porque o que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até semana que vem. Até lá.